Então, meus irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje leva como título As Aparências Enganam. Está bem? E eu vou me basear aqui em algumas escrituras, principalmente essa de Mateus capítulo 7. Se você está com a sua Bíblia na mão, por favor, abra em Mateus capítulo 7 e vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos falar com o Pai uma palavra de oração. É verdade, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz e é verdadeira. Que tu possas, Senhor, neste momento, falar com cada um dos teus filhos. Ajude a mim, Senhor, na debilidade da carne, através do teu Santo Espírito, levar a tua palavra para os teus filhos. Porque este alerta que o teu filho deu quando esteve aqui na terra era tão importante para ele, porque ele sabia que era esse o problema que mais iria trazer dano à tua igreja ao longo das eras. E ainda hoje, nos dias de hoje, Senhor, nesta última era mais enganosa de todas, temos visto essas mesmas coisas, que faz com que os teus filhos, inclusive, possam por um breve tempo serem enganados pela aparência. As aparências enganam. Mas, Senhor, que a tua palavra e por meio da tua instrução e que o teu Santo Espírito, estando conosco, possa nos ajudar e nos dar o verdadeiro entendimento e uma compreensão e um espírito também de rendimento a ti e a tua palavra para nos sujeitarmos a ti e não entendermos ou fazermos as coisas conforme aquilo que aparenta para nós ser a verdade, mas que possamos ter realmente a tua palavra como uma referência para não sermos enganados e confundidos. Ajuda os teus filhos, Senhor, é sobre isso que queremos tratar. Crendo que tu nos socorra nesta manhã, nós pedimos essas coisas e te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então veja, meus irmãos, você sabe que ao longo da história da igreja, sempre houve aí muitas autoridades e líderes que, apesar de um bom início que eles tiveram no seu ministério, cheio de boas intenções, muitos deles, na verdade, depois terminaram, trazendo, inclusive, grande prejuízo para a igreja, para o povo de Deus. Alguns ficaram até, inclusive, conhecidos por formarem grupos, seitas, outros por praticarem a imoralidade, certo? Até algum tempo, era uma coisa rara ou escandalosa você ver as coisas que você está vendo agora na televisão, quando ministros, pastores, ministras, cantores e cantoras gospel são expostos aí, através de noticiários e nas páginas policiais de crimes cometidos por eles, envolvidos em algum tipo de escândalo, fraudes em finanças, em escândalos sexuais,
escândalos imorais, até mesmo assassinatos nós já temos presenciado. Então, até algum tempo atrás, você não tinha visto essas coisas, agora tem se tornado muito comum. Né? Então, o que eles estão fazendo com isso? Eles estão trazendo escândalo para a obra, para o evangelho, e vão desviar as pessoas sinceras do caminho da fé. Eu creio que já tratamos sobre isso. Muitas pessoas que poderiam crer na mensagem, talvez não creem, porque deve ter tido conhecimento de algum ministro, alguma coisa, algum grupo que fez uma coisa errada que o desagradou. Então, estou me focando agora mais basicamente na mensagem, mas nas denominações isso tem muito. Então, o tempo todo, essas pessoas aparentavam ser uma coisa, quando na verdade eram outra. Tinha uma aparência de ovelha, como disse Jesus aqui, mas eram lobos. Muitos ministros foram assim. Jesus disse que viriam essas pessoas, e desde o início eles apareceram. Nós temos estudado aqui, quando tratamos sobre o tema do simonismo, lembra? Simão o mágico, estava ali entre eles, realizando sinais. Então, mas na Palestina, ali dos dias de Jesus, você sabe que a criação de ovelhas era muito comum, era feita ali em pastagens amplas, abertas, e o lobo ele sempre era considerado pelos pastores como o principal inimigo natural das ovelhas. Então elas ficavam totalmente indefesas diante desse predador. E, por outro lado, a palavra ovelha, o termo ovelha, também é uma metáfora muito comum para Israel, lá no Antigo Testamento. O povo se chamava a si mesmo de ovelhas, e Deus também chamava o povo de Israel de ovelha. Salmo 74, verso 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Salmo 95, verso 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. E você sabe que no Novo Testamento essa metáfora continua. Agora a igreja também é chamada de ovelhas do Senhor. Só uma escritura aqui. João 14, 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Mas veja, Jesus alertou a sua igreja de que viriam até ela falsos ministros e irmãos com apenas aparência de ovelha, apenas levando consigo uma fé semelhante à que eles tinham, mas que interiormente haveria um outro espírito ali escondido dentro deles, para lhes enganar. Jesus estava alertando a igreja sobre isto. Lá em Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas. Ou seja, eles não são o que apresentam ser, mas por dentro são lobos devoradores. Em outras palavras, nem tudo é o que aparenta ser. Alguns se disfarçam de ovelhas, se disfarçam de ministros, se disfarçam de irmãos em Cristo, os quais Paulo identificou muito nos seus dias de ministério, ele chamava eles de falsos irmãos. Lembra? Separei aqui a escritura para ler para você, Gálatas 2,4. E isto por causa dos falsos irmãos, ou seja, eles aparentavam ser irmãos com o mesmo tipo de fé, mas eles eram falsos, eles eram mentirosos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. É triste, né? Essa semana um ministro me procurou da mensagem para me dar alguns pequenos conselhos, sugestões, porque ele estava assistindo aí alguns vídeos que deixou ele, vou usar as palavras dele, ele perdeu a paz praticamente. Então ele estava um pouco preocupado. Esses vídeos estavam dizendo como que o pastor deveria conduzir o seu ministério. Então eu disse para esse irmão: ó irmão, pare de assistir esses vídeos. Não perca seu tempo ouvindo esses vídeos aí, não. Porque quando o ministro é realmente chamado por Deus, ele não tem que ficar assistindo tutoriais de vídeos de YouTube para saber como conduzir o seu próprio ministério. Se Deus chamou um homem para o ministério, ele tem que saber de Deus mesmo como que Deus quer que ele o conduza. Pura e simplesmente.
Então, o ministério é uma coisa muito pessoal, e cada igreja tem sua própria realidade, tem sua própria conjuntura. Então, você não deve criar um padrão como que dizendo aquilo que o pastor fulano fez é o que ele tem, todos os demais têm que fazer. Não. Não, o ministério pertence a Deus, é Deus quem dá o ministério, então cabe a Deus dizer para cada ministro como que eles devem conduzir seu ministério. Então, depois que eu mandei esse áudio para esse irmão, ele me retornou e disse que estava muito contente, que isso lhe deu paz. Então é isso, veja, desde o início já tinha alguém se intrometendo com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Então veja, se você tem uma liberdade em Cristo, se você é conduzido por Cristo, você tem essa liberdade de saber que Deus está te conduzindo da forma dele. Então você não tem que estar seguindo orientações ou tutoriais de homens. Deixe realmente Deus ser o teu guia. Amém? Então, essa figura aqui de Jesus, do lobo disfarçado de ovelha, é para ilustrar aquelas pessoas que enganam pela sua aparência. Elas vão aparentar para você ser um crente como você. Eles não são realmente convertidos e talvez nem chamados por Deus, obviamente. Né? Talvez não, com certeza. Não foi chamado por Deus para ministrar. Mas eles vão se apropriar do evangelho, de um ofício ministerial, para formar discípulos após si. E o apóstolo Paulo predisse que depois da sua partida de Éfeso, lembra? Ele disse lá, lobos vorazes também invadirão o rebanho dos discípulos e que eles surgiriam dentre a própria liderança da igreja. Onde nós podemos ali deduzir que estavam tão bem disfarçados como parte do rebanho, que nem mesmo Paulo podia identificá-los. Eu quero crer que Deus deve ter dado para ele uma visão, e ele deve ter visto lobos vorazes, mas ele não viu quem seriam esses lobos. Eles estavam realmente muito disfarçados de ovelha ali. Então Paulo não os identificou. Ele disse, eu sei que há aí pessoas entre vocês que aparentam ser crentes como vocês, mas não são. Essas pessoas vão dividir vocês, vão tentar combater tudo que estou ensinando. É por isso, meus irmãos, que são os piores inimigos, aqueles que estão em meio a nós. Os piores inimigos não são os que estão aí fora, em outras igrejas, outras denominações. Não. Os piores são aqueles que estão dentro do próprio rebanho. Esses lobos, eles são referidos aqui como falsos profetas. Mas não quer dizer que tem que ser profeta, é ministro, seja qual for. Então, de acordo com a profecia aqui de Jesus, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos nos últimos dias. E nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. A era de Laodiceia é a era mais perturbadora e mais enganosa de todas. É evidente que jamais eles vão ter êxito caso se mostre como são de fato. Por isso, eles têm que fingir ser cristãos, pregando 99% de verdade e apenas 1% de mentira, como já ministramos aqui a respeito. Então, eles dificilmente vão desviar a ovelha de Jesus se ele chegasse abertamente pregando contra essa doutrina. Mas eles começam devagar até conquistar a confiança dos crentes, para somente então mostrar as suas presas. Eu lembro que quando comentamos, acho que foi outra semana, sobre aquele ministro lá, né, Paul Mackenzie, lembra? Esse senhor que lá na África estava conduzindo pessoas a fazer jejum até a morte para poder se encontrar com Cristo. E nas investigações do acampamento lá encontraram vários sermões do Mombana e aí deduziram que ele era um crente. E aí a imprensa realmente acabou publicando algo a respeito de que ele se dizia um seguidor da mensagem do Mombana, mas obviamente que ele havia acrescentado muita coisa, porque Mombana jamais teria ensinado algo assim. Então, eu fiz até uma rápida publicação, uma curta publicação, melhor, lá no meu perfil do Facebook, e vários ali se pronunciaram, alguns incrédulos, não, esse aqui não é pastor da mensagem, isso aqui é um engano, aí tive que botar mais detalhes do que a imprensa estava dizendo. E aí, em um dado momento, apareceu um irmãozinho ali, dizendo, graças a Deus que eu me livrei, eu fui crente dessa mensagem, mas agora estou livre dessa mensagem, desse falso profeta. Eu estou parafraseando porque
Já não lembro mais as palavras exatas. E eu disse, o quê? Então, tem um apóstolo aqui nessa minha lista aqui de amigos aqui do Facebook. Então eu entrei no perfil dessa pessoa e eu vi que ele também tinha canais de YouTube. Ele produzia seus vídeos de YouTube, tentando explicar a sua nova versão da mensagem agora, que ele sabia que a mensagem era falsa, né? Então ele estava explicando ali nos seus vídeos por que ele saiu, os erros que o William Branham supostamente tivesse feito aqui e ali. E aí eu vi que os vídeos que estavam lá, eu cheguei a assistir alguns, rapidamente, alguns tinham mais de um ano, e eu vi que no início, há um ano atrás, ele dizia assim, olha, eu não estou aqui chamando o William Branham de falso profeta, não, ele foi um profeta vindicado, genuíno, só que ele cometeu alguns tropeços aqui, né, a nuvem de 63, que mais que eles falam, os plágios de Larkin, que mais que eles dizem que o William Branham errou? Plágio de Larkin, a nuvem de Tucson, a visão da ponte do Rio Ohio, tem mais coisas que eles reclamam aí. O que mais que eles falam aí, meus irmãos? A semente da serpente, que eles dizem que está tudo errado. A Apocalipse 10, né, que fala lá do sétimo anjo do Apocalipse, que não é o sétimo mensageiro, é uma interpretação distorcida, e blá blá blá, e cocorococó. Mas ele diz, olha, eu não estou chamando o William Branham de falso profeta. Só que isso foi um ano atrás. Agora, nessa minha publicação, ele escreveu, eu me livrei desse falso profeta. Ora, por que no começo ele não chamou direto de William Branham de falso profeta? Porque agora ele está fazendo isso. Porque é assim que os lobos vorazes fazem. Eles começam de mansinho, tentando te cativar. Não, ele não é um falso profeta, mas agora já está falando. Provavelmente, se agora ele está abertamente chamando o William Branham de falso profeta, porque ele já conseguiu os seguidores que ele precisava. Já conseguiu a fama que ele tinha, que ele queria ter, melhor. Então é isso, isso tudo nos foi alertado, essas pessoas se aproximariam, assim como que se diz, de mansinho, assim, soft, de leve, e as pessoas são enganadas. Elas têm que falar, como o próprio Umbanda disse, 99% de verdade para que isso respalde 1% de mentira. Então, essa expressão aqui, falsos profetas, não abrange apenas homens que se digam profetas, mas líderes religiosos de uma maneira geral, mesmo aqueles não ordenados oficialmente, que aparentam pertencer ao povo de Deus e que se apresentam para conduzi-lo com o objetivo de desviá-lo para a perdição. É claro que eles não fazem deliberadamente, porque eles realmente pensam que estão com a verdade, mas estão sinceramente enganados. Não é à toa que essa advertência está em todos os evangelhos e nas cartas apostólicas. Você pode observar. Cuidado dos falsos profetas. Porque esse era o maior perigo que a igreja passaria nos últimos dias. Então, essas pessoas, elas escondem a sua incredulidade com algum tipo de religião, para disfarçar, para maquiar. Certa vez, Jesus ele tomou aqueles escribas e fariseus como modelos dessa religiosidade hipócrita, feita de aparências apenas, para impressionar as pessoas, mas sem sequer ter a vida de Deus neles. Mateus 23, verso 27 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você só tem uma aparência de cristão, você só tem uma aparência de um ministro chamado por Deus, mas dentro vocês têm um outro espírito aí. Então veja, mais uma vez Jesus está falando daqueles que enganam com a sua aparência, ou com a sua confissão apenas da boca para fora. Mas às vezes a pessoa apenas fala alguma coisa, mas o sentimento não acompanha. Né? Apenas um discurso hipócrita mesmo, quando eles tentam aí então aparentar aquilo que eles não são. Jesus ordenou que os seus discípulos estivessem em alerta contra esses perigos. E só hoje, meus irmãos, é que nós conseguimos entender por quê. O maior inimigo da igreja nunca viria de fora, mas de dentro dela mesma.
Então, vai você se preocupar com um denominacional? Não. O denominacional é inofensivo para você, né? E não é uma fonte, um motivo de raiva, de ira, de ódio da tua parte para com eles, não. Os denominacionais são pessoas dignas de compaixão, de nossa parte, de nosso respeito, nossa consideração, nossa oração, porque essas pessoas, às vezes, só estão confessando aquela fé, seja ela trinitária, ariana, unicista, porque eles foram formados dessa forma, entenderam daquele jeito e aceitaram assim. Então, muitas vezes é na sua ignorância, assim, que eles estão assim. Então, os denominacionais não são nossos inimigos, certo? Eu tenho muitos amigos aí, vizinhos, denominacionais, são excelentes pessoas, maravilhosas pessoas, né? Então, não é com essas pessoas que você tem que se preocupar. Não, 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 não. É com aqueles que estão aí misturados, em meio ao povo da mensagem, dizendo crer na mensagem. Eu até vou tirar de fora os apóstatas. Não pense que os apóstatas são um perigo para você. Não, não são. Porque eles não estão escondendo agora que eles são apóstatas. Eles estão abertamente falando, William Branham é falso. Que mal vai fazer para você agora? O ruim se ele falar alguma coisa e para tentar te confundir, como se você pensasse que ele cresce como você. Essas são as pessoas mais perigosas que existem. Certo, meus irmãos? Então, por isso que eles não deveriam se deixar levar pelas aparências, pois elas enganam muito, certo? No que concerne a vida espiritual e a doutrina. Ok. Então, não é com denominacionais, como acabei de dizer, que o povo da mensagem tem que se preocupar, mas com os que se dizem crer como você. É com esses que você tem que se preocupar, os quais Jesus chamou de hipócritas, exatamente como os túmulos dos seus dias. Este costume de passar cal, né, nos túmulos, porque Jesus falou em túmulos caiados, ele era um costume que, inclusive, tem continuação até nos dias de hoje, se não me engano. Dr. Thompson, ele escreveu o seguinte no seu livro A Terra e o Livro: eu estive em lugares onde isso é repetido com muita frequência. As sepulturas são mantidas limpas e brancas como a neve, um emblema muito marcante daqueles hipócritas pintados, os fariseus, belos por fora, mas cheios de ossos de mortos e de toda impureza por dentro. Então, você sabe que a lei considerava impura toda pessoa que havia tocado em qualquer coisa que pertencesse ao morto. Então, a razão dos sepulcros naqueles dias serem pintados de branco é para que pudesse ser visto de forma clara pelas pessoas que passassem, porque esses túmulos ficavam em vários lugares. Não eram num cemitério específico, às vezes no caminho, em montanhas, certo? Esses túmulos estavam em todos os lugares, então eles eram pintados para que a pessoa soubesse, olha, não toque, porque você vai ficar impuro. Por isso que eram pintados. Então, ao serem ali embranquecidos, pintados, eles tinham aquela aparência bonita, mas por dentro, né, havia ali ossos e corpos corrompidos dos mortos. Então a conduta externa dos fariseus parecia boa, mas os seus corações estavam cheios de hipocrisia, inveja, orgulho, luxúria, malícia. Então Cristo faz disso também um tipo para ilustrar os falsos profetas. Eles serão assim, terão apenas uma aparência, mas por dentro é outra coisa. Então, a aparência externa de justiça, ela é inútil se não refletir com precisão o caráter interior. Amém, meus queridos? O irmão Branham, ele disse que o nosso homem interior é a parte eterna do homem, que veio do céu, que veio de Deus, e que não vai se alimentar com qualquer coisa. Então, o cuidado que se deve dar para essa alma é tão importante quanto o cuidado que você dá para o teu corpo. Dificilmente você vai querer comer alguma coisa que você não gosta, certo? Mas nós damos qualquer coisa para a alma. Por que isso? Por que ter esse descuido com a alma? Só porque sua aparência é boa, agradável, mas se o alimento que ela recebe não for o alimento apropriado para a alma, ela vai continuar faminta, ela vai inclusive ficar enferma.
Um mau alimento da alma pode enfraquecer a alma, pode deixá-la enferma e doente. Então, assim como o corpo pode se enfermar com alimento errado, que lhe faça mal, o mesmo pode acontecer também com o nosso homem interior. Olhando para o invisível, mas o homem é feito como uma ovelha, e uma ovelha não consegue encontrar o caminho de volta. Disseram-me, quando está perdida, está totalmente perdida. E é assim com o homem, quando está perdido, fica absolutamente desamparado. Ele deve ter um pastor para guiá-lo. E o homem, quando ele escolhe, com o passar dos dias, verificamos o homem piorando continuamente, preferindo andar por vista do que por fé, pelo invisível. Algumas pessoas pensam que, seguindo uma grande e bonita igreja, eles vão encontrar Deus lá, ou a sua palavra. E isso é porque essas pessoas estão andando apenas por vista, certo? E as aparências enganam. Então, quando ele faz isso, ele rouba o homem interior, que é a alma. E essa é a parte eterna do homem. Agora, nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o ser físico de um homem para ser cuidadoso não é toda a razão pela qual Deus o colocou na terra. Porque o que ele faz com esse ser físico é muito pouco. É a sua alma que conta. É o homem interior que não veio da terra, vem do céu. E essa é a parte eterna do ser humano. E foi por isso que irmã Bana disse que o fariseu é chamado de ator. Lembra? Porque o fariseu, por ser um hipócrita, ele está atuando como um ator, está representando o papel. A imitação do cristianismo, a própria palavra fariseu significa ator. Eles eram atores em sua religião. Certo? Então, Jesus disse que esses homens o chamariam de Senhor, Senhor, mas durante a sua vida terrena, eles apenas invocaram o nome dele, ou usaram o nome dele, mas sem dar a ele realmente a devida honra. Antes, o que eles fizeram foi buscar glória para si mesmos, usar apenas o nome do Senhor Jesus para se autopromover. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que aqueles falsos irmãos e ministros que andavam ali no meio deles, aparentando ser o que não eram na verdade inimigos da cruz. Lembra? Era assim que ele chamava? Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Romanos 16, 18 a 19. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Não, William Branham não é falso profeta, não me interpreto mal, mas agora já chama, né? É isso. Suaves palavras e lisonjas. Então, o falso profeta, o que ele é? Ele é alguém que fala como se tivesse autorização divina, quando na verdade Deus não lhe enviou. Então, o que ele anuncia é a sua própria mensagem, que é o uivo de um lobo, certo? Não, William Branham não é um falso profeta. Uivo de um lobo. Com sons de balido de ovelha. É isso que eles fazem. O uivo deles é de um lobo, mas tenta soar como de um balido. Então, se a mentira e a falsidade da sua mensagem fossem tão óbvias, ninguém seria enganado. Exatamente como nós já mencionamos no outro culto, né? Quando a mentira fala mais, ou vale mais que a verdade. A igreja de Corinto, meus irmãos, por exemplo, ela ficou toda encantada ali com o discurso pomposo de falsos apóstolos que apareceram por ali. Não eram apóstolos diretos de Jesus Cristo, não. Eram homens que se levantaram ali em Jerusalém mesmo, eram judeus, né? E se intitulavam apóstolos porque faziam com certeza obras missionárias, viajavam de uma região para outra,
uma cidade para outra, de um país para o outro, e eles estiveram aí também no mesmo Corinto onde Paulo esteve, e aos poucos a igreja de Corinto, após a partida de Paulo, ela foi abandonando a pureza do evangelho e se voltando contra o próprio apóstolo Paulo. Você sabia disso? Tem aquele estudioso, teólogo francês, Ernest Renan, ele fala muito bem isso nos seus livros. Tão logo o apóstolo Paulo faleceu, foi feita uma propaganda muito forte em cima, contra Paulo, para tentar desmerecer tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou. Então, mas ainda em vida, essas pessoas já estão ali para promover esse trabalho antibíblico, anticristão, né? E as pessoas foram aceitando isso, porque era um balido de ovelha sendo proferido por um lobo. Então eles aceitaram esses novos líderes que tinham uma oratória mais refinada, mais requintada, e eles achavam que Paulo era uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, que não tinha muito conhecimento. E vamos lá, o próprio apóstolo Paulo admitiu isso. Paulo admitiu em 2 ocasiões ali. Lembra quando ele falava que eu não veio até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstrações de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Ali ele estava dizendo isso para tentar se justificar um pouco. Ele disse, olha, eu não tenho palavras bonitas aqui para pregar para vocês, eu não sou um teólogo, né? Então, Paulo tinha um bom conhecimento, sim, mas ele era um pouco pobre para se expressar. Ele tinha umas limitações, talvez ele gaguejasse também. Então ele era uma coisa como o irmão Branham também foi. Você sabe que ele também, pela sua limitação de instrução escolar, o irmão Branham tinha dificuldade de se expressar, de formular frases corretas, às vezes, né? Às vezes, não era sempre isso aqui. Então hoje você vê que algumas pessoas se aproveitam disso para dizer, olha só, então esse homem aí não sabe nem o que está falando. Nos dias de Lombana as pessoas o criticavam por isso, mas saiba que Paulo recebia as mesmas críticas que Lombana também recebeu. Paulo tinha as mesmas dificuldades, os mesmos problemas do Lombana. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Como eu disse, não eram discípulos diretos de Jesus, não eram os discípulos de Jesus. Esses apóstolos aqui eram outros apóstolos. Eram judeus que estavam andando por ali, fazendo viagens missionárias, para pregar para os judeus e os gentios um Cristo judaizante. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Paulo está admitindo, eu tenho problemas de me expressar. Às vezes não sei me expressar corretamente. Certo? Mas eu não sou falto no conhecimento. Eu tenho um bom conhecimento, tenho muita informação. Eu posso ter dificuldade de me expressar aqui o que eu sei, né? Mas isso não é problema, não deveria ser problema para vocês. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto, certo? Então todos devem saber que a maioria desses apóstatas que abandonam a mensagem, que deixaram a mensagem do William Branham, ou até mesmo denominacionais também fazem isso. Eles usam exatamente o mesmo argumento de que Lombana não tinha uma boa instrução, de que ele não sabia de teologia, e por isso que ele interpretou errado as escrituras, o 7º anjo de Apocalipse, isso e aquilo, né? E o apóstolo Paulo tinha, como eu lhes disse, as mesmas limitações que Lombana tinha. O que significa, meus irmãos, é que se esses apóstolos que criticam o Lombana pela sua formação escolar, pela sua dificuldade de se pronunciar, de se expressar, se essas pessoas tivessem vivido nos dias de Paulo, eles também estariam lá repreendendo Paulo pelos mesmos motivos. O que essas pessoas estão fazendo aqui, elas fariam a mesma coisa se tivessem vivido nos dias de Paulo. Porque Paulo tinha, como te falei, os mesmos problemas, irmão Branham.
Então, essas pessoas que fazem isso hoje estão fazendo como? De que maneira? Ungidas, guiadas pelo mesmo Espírito que os levou a guiar, a dizer que Paulo não sabia se expressar, não sabia interpretar a Escritura corretamente, era isso que eles falavam. Olha só o que ele fez, olha, citou essa Escritura aqui de Romanos 9, Romanos aqui está citando Isaías, vai lá para Isaías, vê o contexto, não é isso aqui que Isaías está falando. Às vezes, Paulo tirava algumas escrituras de contexto, mas era o Espírito Santo que o guiava a fazer isso. Ok? Então, era o Espírito Santo fazendo. Mas então alguém se aproveitar, olha só, olha o que Paulo fez aqui. É um iletrado. Não sabe se expressar, não sabe interpretar a Bíblia correto. Então, essas pessoas que estão fazendo hoje com William Branham estariam fazendo a mesma coisa contra Paulo nos seus dias se vivessem lá. Por que isso? Porque o mesmo Espírito que moveu aquelas pessoas a desacreditar do ministério de Paulo é o mesmo Espírito, são os mesmos demônios que hoje urgem certos crentes a apostatar da mensagem para dar descrédito a William Branham e seu ministério. É o mesmo demônio que está lhes ungindo agora. É o mesmo Espírito. Está bem? As igrejas da Galácia, por exemplo, elas ficaram, inclusive, fascinadas pelo ensino aparentemente piedoso de alguns líderes judaizantes. Você lembra que, inclusive, alguns começaram a se circuncidar? Eles vieram lá de Jerusalém com o evangelho da circuncisão. As suas sutilezas haviam levado aqueles irmãos a abandonar a cruz de Cristo como centro da fé. Eles fizeram isso, em troca de guardar preceitos da lei judaica. E hoje nós temos esse mesmo Espírito também dizendo que, por exemplo, que as nossas Bíblias estão todas erradas. Não, essa Bíblia está tudo errada, essa tradução da Bíblia em português está tudo errado. Você tem que ler a tradução da Bíblia em inglês. Não, é hebraico. Você tem que estudar a Bíblia em hebraico e você tem que guardar as festas, os costumes, dos rudimentos da lei para que você possa alcançar a salvação. Tem grupos fazendo isso. Então, devido à capacidade que os falsos profetas têm de usar suas palavras para destruir o rebanho de Deus, a igreja sempre deve conferir o discurso deles com as escrituras, exatamente como aqueles crentes de Bereia fizeram. Amém? Então, a mensagem dos mestres deve estar de acordo com a instrução apostólica original. Nada de trindade, unicidade, ou arianismo, que foram doutrinas posteriores a Cristo, cerca de 200 anos depois de Cristo. Amém? Mas observe que Jesus, ele não negou a alegação daqueles falsos profetas de que, no nome dele, eles realizaram grandes sinais, maravilhas, profecias. Ele não negou que eles haviam expulsado demônios em seu nome, que eles haviam feito muitos milagres. Então, como é possível falsos profetas realizarem sinais usando o nome de Jesus? Nós já tratamos sobre isso naquele estudo A Unção dos Rebeldes. Você se lembra? Eu espero que vocês tenham acompanhado, estudado. Se não, procure no canal aí e estude isso, ou leia o texto A Unção dos Rebeldes. Ali nós explicamos tudo, então não tem por que repassar tudo isso novamente. Mas veja, aqueles homens haviam experimentado a genuína palavra de Deus e os poderes espirituais que Deus confiou à sua igreja. Mas, mesmo assim, o que aconteceu com eles? Apostataram. E o que é dito sobre os apóstatas lá em Hebreus 6, verso 4 a 6? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, receberam dons espirituais e provaram a boa palavra de Deus, ou seja, conheceram e até pregaram sobre essa doutrina e os poderes do mundo vindouro e caíram. Quando que alguém assim cai? Quando resolve alegar que o tempo todo foi ensinado, foi enganado, foi ensinado errado, foi enganado crendo em uma doutrina supostamente falsa, oriunda de um falso ministério. É aí que eles caem. Eles alegam que o tempo todo desperdiçaram, dando ouvidos a uma mentira, um ministro, um profeta, um William Branham mentiroso. Eles caem quando eles têm esse tipo de pensamento. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, lógico. Por que isso é impossível para eles? Porque o único caminho que pode levar alguém à reconciliação com Deus e o abandono da incredulidade é o quê? É aceitar esta mensagem. Seria voltar a esta mensagem.
mas que ele agora está rejeitando. Então, como é que vai ser possível ele ser renovado aqui para arrependimento? Não tem como. Não há outro caminho a ser apresentado além de Jesus Cristo. Então, ninguém poderia afirmar que aqueles falsos apóstolos que surgiram não eram crentes em Cristo. Eles tinham aparência, mas eram lobos. Lobos balindo como ovelhas. Então, eles apenas confessavam ser alguma uma coisa, mas eram outra. Mas eles estavam muito longe, porque eles estavam seguindo e defendendo a sua própria teologia. Depois é dito mais aqui, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Por que eles expõem Cristo à ignomínia? Porque não satisfeitos em rejeitar a doutrina apostólica por diversas razões e motivos, não se contentam em guardar sua incredulidade para si, mas jogam aos quatro ventos. Então eles levam o nome de Cristo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, a profissão de fé deles até poderia estar correta, mas deveria ser superficial. Alguma coisa estava faltando aí. Então, em algum momento, eles deram ouvidos a alguma mentira de Satanás, e então isso fez com que eles se desviassem da fé genuína. Há alguns ex-crentes da mensagem que abandonaram porque realmente nunca souberam nada da mensagem. Tudo que eles sabiam é que os seus pastores lá lhes passavam e que era só uma caricatura da mensagem. Né? Então, essas pessoas são ainda mais desonestas, porque eles estão culpando esses falsos ministros da mensagem para dizer que Umbanda era falso. Umbanda não é responsável por um monte de coisa que é ensinado nos tabernáculos, que ele não ensinou. E você vai chamar a mensagem dele de falso por causa dos falsos ensinos desses falsos ministros que estão aí entre nós misturados com peles de ovelha? Mas são lobos por dentro? Você deveria saber, Jesus orientou, isso vai acontecer. Por que você acha que dentro da mensagem não ia acontecer? Então, se você foi enganado por tanto tempo por um lobo vestido com peles de ovelhas, e você resolve sair por causa do lobo, mas fica com a mensagem, deixa o lobo de fora. Abandone o lobo, não dê mais ouvidos ao lobo e venha para a verdade. Agora, não tente dizer que toda mensagem é falsa porque você ouviu um lobo a vida toda. Então, essas pessoas são desonestas. Elas não sabem separar as coisas. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. É isso. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, os sinais que essas pessoas podem possuir, porque eles dizem, oh, Senhor, fizemos sinais, fizemos isso, fizemos aquilo. Esses sinais que eles fizeram em seus ministérios, esses sinais foram concedidos a eles pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas para o propósito e para o benefício e para o proveito do povo. Então, Deus, por consideração ao seu povo necessitado, ele permite alguns desses ministros, ainda que sejam lobos, terem seus dons de cura ou qualquer outra coisa para que os seus filhos sejam alcançados por aquilo. Em favor dos seus filhos. Mas isso não significa que eram de fato ovelhas de Deus, mas apenas aparentavam ser. Amém? Agora, é verdade que falsos profetas podem sim imitar certas realizações divinas, de modo que pareçam milagres verdadeiros. Eu citei antes, vou citar novamente o caso do mágico Simão, que iludia lá o povo de Samaria com truques de mágica, e conforme nós vimos nos comentários do pai Justino, os seus sinais eram produzidos por espíritos demoníacos. Você tem aquele caso ali do livro de Atos, dos 7 filhos do sacerdote Seva, que tentavam expulsar demônios em nome de Jesus, ou em nome de Paulo, e eles levaram uma surra dos demônios. Você lembra daquilo? São pessoas tentando personificar, estavam ali como lobos vestidos como ovelhas. Ok? Você tem, podemos citar aquele caso lá dos magos do Egito, Janes e Jambres, que eu já mencionei em outras ocasiões.
Eles conseguiram personificar o ministério de Moisés até só um dado momento. Mas teve coisas que eles não puderam repetir, não puderam fazer igual. Houve um sobrenatural que eles não puderam fazer. Então isso mostrou que eles estavam frustrados e que eles realmente não tinham uma vindicação de Deus para o que eles estavam fazendo. E com a intenção de influenciar homens contra Deus, Satanás ele pode sim executar grandes sinais por meio de falsos profetas, ministros dele. 2 Coríntios 11:13 em diante. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém? E conforme se aproximam os últimos dias, Satanás agirá de maneira ainda mais aberta com poder, com sinais e prodígios, por meio dos seus enviados, de maneira que, se possível, ele consiga aí enganar os próprios eleitos de Deus. Apocalipse 13:11 em diante, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecendo como cordeiro, mas ele era outra coisa. Estava balindo ali como cordeiro, mas era um lobo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sob a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Aí que está, meus irmãos. Então, o diabo até tem poder para fazer sinais, mas ele tem que ter o consentimento de Deus. Você lembra quando Deus permitiu Satanás exercer seu poder contra Jó? Ele enviou fogo do céu, se não me engano. Mas por que ele não fez a mesma coisa nos dias de Elias, quando ele pediu para que o falso Deus lá lançasse fogo do céu para acender o holocausto? Por que o diabo não apareceu ali? Porque Deus não lhe deu permissão. Simples. Mas ali no caso de Jó, e como vai acontecer aqui, né, nos últimos dias, eles vão poder fazer isso sob a permissão de Deus. Então ali, Jó 1:12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda da tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Satanás também não pode fazer nada sem a soberana vontade de Deus, meus irmãos. E Jesus ele alertou a sua igreja para que testasse melhor aquelas pessoas que se levantam como ministros de Deus, como profetas, líderes e mestres no meio deles. Cristo orientou para que eles testassem, porque as aparências enganam, assim como o discurso. Às vezes pode ter um discurso muito requintado, mas somente o Espírito de Deus é que vai poder gerar ou dar frutos espirituais ao ministério de alguém. Se não houver esses frutos, tais líderes devem ser rejeitados. Então, a confiança dos fiéis deve residir na confiança nas Escrituras, no ensino bíblico. Certo? É nisso que você tem que confiar e descansar. E a Escritura mostra que realmente este é um problema que o homem tem. Ele tem uma inclinação, uma tentação muito forte de se basear apenas nas coisas que lhe veem, na aparência. Mas a Escritura diz isso. O homem vê a aparência, mas o que Deus vê? 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Então aqui Deus nos mostra claramente a facilidade que é de nós sermos enganados.
Deus havia falado para Samuel ungir um futuro rei ali de Israel, porém Deus deixou muito bem claro, não atentes para a sua aparência, não olhe para fora, olhe por dentro. Então, quando nós olhamos o que está diante dos nossos olhos, nós podemos ser facilmente enganados por isso. Então, as aparências, elas sim, podem enganar. O verdadeiro caráter, ele é mostrado pela vida, pelas ações da pessoa. Se alguém que está procurando um namorado, uma namorada, não deve se amparar apenas na aparência, mas tem que ver o interior, o caráter dessa pessoa. Se for para escolher um sócio de uma empresa, você não deve ficar focado na conta bancária do sócio, mas se ele é honesto. Um ministro que vai escolher um obreiro, ele tem que ver no que esse obreiro está focado, quais são os reais interesses dele, ou seja, sua própria personalidade. Amém? Outra escritura aqui, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí que está. O coração muitas vezes nos engana. Então, quando nós agimos pelos nossos próprios sentimentos, nós corremos sérios riscos de engano. Nós achamos que sempre temos razão em nossas escolhas, mas muitos irmãos e irmãs estão hoje sofrendo amargamente por ter tido feito escolhas olhando para a aparência e por causa disso foram enganados. Deus ele foi muito claro ali com Samuel e com Jeremias, as escrituras que eu citei, e está muito claro também para todos nós. Sim, meus irmãos. Lembre-se que um peixe, ele não morre pela boca, ele morre pelos seus olhos. Assim como o que aconteceu com Eva, que deixou de morar no jardim quando se deixou levar pelo que os seus olhos lhe mostravam. Então, nós erramos quando nossos sentimentos falam mais altos, ou quando nossos desejos e vontades vão além da vontade de Deus. João 17, verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Oh, sabe a palavra. Provérbios 16, verso 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então veja, meus irmãos, Judas, né, ele foi enganado pela sua própria experiência. O apóstolo Judas, ele foi um apóstolo e por essa razão ele expulsou demônios, ele operou milagres, porém ele foi sinceramente enganado pelo diabo e por suas próprias experiências místicas. Então, mas um eleito não pode ser enganado. Amém? Já para nós concluirmos aqui, eu quero ler algo aqui do livro das Eras, na página 279. Observe bem esse espírito que está neles e não seja enganado. Judas circulou com um dos 12 e fez milagres também. Porém, ele não tinha o Espírito de Deus como propriedade sua. Ele tinha, de fato, um ministério. Ele nunca chegou ao Pentecostes, porquanto não era semente verdadeira. Ele não era um verdadeiro filho de Deus. Não, Senhor. E é dessa maneira agora mesmo na sinagoga de Satanás. Não seja enganado. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. Jesus disse que você não seria enganado. Amém? E uma última mensagem aqui para nós concluirmos. O Messias 61. Eu ouvi Billy Graham dizer outro dia uma mensagem, ele disse, o eleito já está enganado. Não, 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 os eleitos não serão enganados. Não, não. Eles não serão, não. Os membros da igreja serão, mas não os eleitos. Eles foram escolhidos desde a fundação do mundo. Eles não podem ser enganados. É impossível, disse Hebreus 6. Eles não serão enganados. Amém? Você pode ser confundido por um momento por causa da aparência. Mas Deus não vai deixar você ficar enganado e perdido para sempre. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Eu só vou por aqui, até aqui. E espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis trazer para você nesta manhã. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, agradecemos por esse tempo curto que tivemos para falar dos teus mistérios, da tua palavra, das orientações que ela nos dá, para esses dias difíceis que estamos vivendo, Senhor. Hoje entendemos um pouquinho mais sobre esse grande espírito que ronda em meio à igreja
E entendemos também que os verdadeiros inimigos da tua igreja não estão do lado de fora, mas daqueles que estão penetrando dentro delas, dizendo ser crentes como ela. Então, Senhor, ajude-nos, Senhor, a termos discernimento e não sermos confundidos pelos nossos corações, enganados pelas aparências, mas que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito de forma a não nos arrependermos de alguma decisão má que tivemos feito, porque olhamos pela aparência e a aparência nos enganou. Que Tu possa guiar aqui, nesses dias de hoje, os Teus filhos, as Tuas filhas que estão aqui ouvindo esta mensagem. Que eles não caiam, não tropeçam com o seu pé em pedra alguma, Senhor. Que Tu guardes os Teus filhos, que Tu guie em todos os seus caminhos e que Tu venha estar com eles. Faça o Teu povo, Senhor, um povo vitorioso e que ninguém tome a sua coroa. Assim pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Cheguei no meu limite aqui. Amém? Que Deus os guarde. Eu espero que essa mensagem possa ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus esteja contigo. Que Deus te dê um bom começo de semana abençoado. Que Deus esteja com você, guardando você e toda a sua família. E que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça convosco, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus vos abençoe.